Muito boa noite, meus cumprimentos a todos aqueles que me dão aqui esta muita alegria e honra de comparecer por este meio virtual a mais uma sessão desta nossa série Caminhando pela Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Eu quero, inicialmente, apresentar as minhas melhores saudações à direção da ARPEN de Goiás, em particular a seu presidente, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, e a minha estimada amiga Evelyn Tonioli Valente, ambos, o Dr. Bruno e a doutora Evelyn, que me dão este verdadeiro privilégio de poder ocupar a página do Instagram da ARPEN de Goiás para esta série Caminhando pela Lei 6.015. Essa série, como sabem, foi idealizada por uma registradora civil, a doutora Thaís Morcelli de Castelo Branco, que é lá de Trairi, no Ceará, e que convenceu-me da conveniência de nós voltarmos a estudar um tantinho a Lei 6.015, porque estamos muito distantes, a esta altura, da vigência inicial desta lei. Então, entendeu ela, a meu ver com razão, que era conveniente que nós fôssemos caminhando pela lei, revendo os seus dispositivos, familiarizando-nos com a sua intenção original, contrastando essa intenção original com a prática, com a aplicação dessa regulativa. E estamos vindo aqui desde o início, começamos lá com o artigo 1º e estamos aos poucos vendo passo a passo todos os dispositivos dessa nossa lei. Eu havia previsto há 15 dias a possibilidade de que hoje cuidássemos de dois dispositivos, o do artigo 30 da Lei 6.015 e o do artigo 31 da mesma lei. Mas depois me dei conta de que talvez não conviesse fazer isto. Melhor seria tratar desse artigo 30 com mais vagar, e esse 31 será, como é mesmo, questão de 5 minutos nós examinamos esse artigo 31. Mas o 30 não. O 30 exige efetivamente uma investigação um pouco mais demorada, um pouco mais paciente. Porque toca um tema que hoje é não só central para a atividade registrária, mas além disso é angustioso para os registradores, que é o tema da gratuidade no registro civil. Antes de começar, portanto, o exame desse artigo 30, nós não vamos sequer vê-lo hoje inteiramente. Na próxima preleção nós vamos continuar examinando os seus vários parágrafos. Eu queria lembrar que há alguns anos os registradores civis se reuniram aqui na cidade de São Paulo com a presença da então Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Fátima Nancy Andrighi, minha querida amiga, para realizar um seminário sobre a gratuidade. Seminário com muita gente, 400 pessoas nesse seminário, se realizou lá no AMB, acho que muitos conhecem lá o Centro de Convenções, e desse seminário saiu um livro, que foi publicado em conjunto pela Academia Paulista de Direito e pela editora Cartier Latam, com apoio da ARPEN de São Paulo. Esse livro aqui, Concessão de Gratuidades no Registro Civil. É muito interessante o trabalho. Há vários estudos aqui, do professor André Ramos Tavares, conhecido constitucionalista, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, administrativista, do Dr. Celso Petrucci, do Dr. Eduardo Aranha Ferreira, do Dr. Eduardo Arruda Alvim, meu estimadíssimo amigo, grande professor Eduardo Arruda Alvim, do desembargador José Renato Nalini, meu querido compadre, do professor Luciano Benetti Tim, do Dr. Marcelo de Souza Richter e do juiz Ricardo Felício Scaff,
lá da comarca de Guarulhos, é juiz da primeira vara civil da comarca de Guarulhos e diretor do fórum local. Muito bom. Feito isso, acho que já demos tempo para que fosse chegando mais gente. Muita gente vê depois o vídeo. Vamos começar então a análise desse artigo 30, mas eu quero de antemão, antes de começar a tratar desse assunto, tributar aqui, por um dever de honestidade intelectual, a ajuda que me concedeu a professora Isabela Bicalho, lá de Miguelópolis, ao esclarecer-me sobre a aplicação aqui no estado de São Paulo de parte desse dispositivo que nós vamos tratar. Quero publicamente indicar essa minha, não só por uma questão de honestidade intelectual também, mas também por um débito de gratidão moral por esse apoio. É sempre importante para quem queira teorizar sobre alguma coisa, tomar lição da prática. E a doutora Isabela explicou muito bem a questão. Bom, o registro civil, esse é o artigo 30, tem hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, e mais o caput. O caput diz isto com a redação atual. Vou ler o caput. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Então é isso que diz o caput. Eu repito, não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva, ou seja, tanto a certidão relativa ao assento de nascimento quanto a certidão relativa ao assento de óbito. Bom, vamos pesquisar um pouquinho, uma visão histórica desse problema. A questão de mais ou menos um mês, a eminente registradora aí de Goiás, a querida Evelyn Tonioli Valente, fez uma palestra magnífica no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, onde eu tenho ali a oportunidade de coordenar uma pós-graduação em Direito Notário Registral. E ela deu uma aula anexa a esse curso de pós-graduação, exatamente sobre o tema da gratuidade no registro civil. E eu, então, diante daquela aula, resolvi aqui explorar um pouquinho historicamente a ideia desse artigo 30, como é que isso surge no cenário brasileiro. Isso não é uma coisa nascida agora. O nosso registro civil das pessoas naturais, ele possui uma tríplice fonte regulativa. A primeira fonte regulativa é a das ordenações filipinas. Essas ordenações filipinas que são obra deste grande imperador, à altura imperador também de Portugal, no tempo que Portugal estava em união com a Espanha, e Felipe II, depois da morte de Dom Sebastião, assumiu também a coroa portuguesa. E lá ele baixou as ordenações filipinas, que curiosamente não foram ordenações espanholas para Portugal, não. Foram ordenações, ou seja, normas efetivamente recolhidas da tradição portuguesa. Por isso que ela durou muito tempo, e elas duraram muito tempo, essas ordenações, e incluso no Brasil. São ordenações que tiveram uma aplicação no Brasil muito vasta. Não só as ordenações influíram para o registro civil brasileiro, mas também o Concílio de Trento, que houve entre 1545 e 1563, nas suas várias fases. Por que o Concílio de Trento influiu? Lembremos que o Estado brasileiro, o Estado Imperial Brasileiro, era um Estado religioso. Hoje se fala frequentemente em Estado confessional. Nós vamos na Constituição de 1924, havia uma declaração de que o Estado brasileiro professava a religião católica. E por isso, o Estado brasileiro acolheu as determinações do Concílio de Trento. E essas determinações influenciaram muitíssimo o nosso registro civil, as origens do registro civil. E por fim, um pouquinho mais adiante, agora já estamos ingressando no início do século XVIII, com grande influência também na elaboração do direito brasileiro, ainda que de maneira indireta, do direito registral brasileiro, ainda que de maneira indireta, nós temos as constituições do Arcebispado da Bahia. Essas constituições foram votadas em 1707, aprovadas ali num sínodo que houve em Salvador,
capital da Bahia, quando era ali arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vinde. E é justamente nessas constituições da Bahia que nós vemos surgir, parece, que o primeiro episódio de gratuidade quanto ao registro civil. Consideremos o fato de que, diante de tudo que eu expus, especialmente da influência do Concílio de Trento e também a influência que se deve recolher dessas constituições, o registro de batizados, o registro de batismos, atuava como uma espécie de substituinte do registro de nascimento. Então não havia o registro de nascimento no plano civil, porque justamente se aproveitava naquele regime que era o regime do padroado, em que os padres, os vigários, os párocos eram verdadeiramente funcionários públicos, ou eram tratados como tal, que os livros que eles fizessem tivessem valor oficial. Por isso o registro de batismo atuava como se fosse um registro civil. Pois muito bem. Lá havia, nessas constituições da Bahia, que são de 1707, constituições do arcebispado da Bahia, uma norma relativa à gratuidade do registro de batismo em uma situação curiosa. Quando houvesse falsificação do termo, do registro, ou houvesse uma falha no livro, ou seja, o livro de batismo tinha uma folha menos, ou havia extraviado, ou ela havia sido subtraída ou suprimida ilicitamente, não importa como, não se podia dar certidão do ato a não ser mediante autorização do bispo, ou de alguém que fizesse as vezes do bispo, podia ser o provisor, podia ser o vigário-geral do arcebispado, mas alguém que fizesse as vezes do arcebispo. E por isso o pároco, então, nesse caso, podia expedir a certidão. Mas aí diz o item 75 do título 20 do primeiro livro dessas Constituições. Vou ler aqui. Pelas certidões que com a dita licença, ou seja, a licença do provisor ou vigário-geral do arcebispado, o pároco passar, não levará dinheiro nem outra coisa. Vocês não podem receber nada, não podem receber pecúnia, não pode receber, portanto, moeda, dinheiro, mas também não pode receber outra coisa. Não vai receber alguma coisa em lugar de dinheiro, não é? Algum presente, alguma coisa. Bom, havia uma ressalva. Era de que, havendo costume diverso, se no local, numa dessas cidades que estivesse sujeito ao arcebispado da Bahia, houvesse um costume diverso, que era de levar alguma coisa pelas certidões, o que podia ser? Gente do campo, né, da zona agrícola, uma galinha, uma dúzia de ovos, coisa que o vale. Então, nesse caso, poderia haver cobrança, desde que, diz o mesmo item 75 que eu mencionei, desde que o valor não superasse uma pataca. O que era pataca? Pataca é uma moeda de prata. Então não podia ser de valor superior a uma pataca. Podia ser quantas galinhas fossem, se o preço das galinhas, o valor das galinhas não chegasse a uma pataca. Podia ser um número de ovos que fosse, desde que não superasse uma pataca. E ainda assim, lembre-se bem disto, desde que houvesse costume desse pagamento. Bom, passado mais de um século, aí, vamos levar lá a coisa para o ano de 1888, durante a regência desta grande mulher brasileira que foi a princesa Isabel, a Redentora, expediu-se um decreto em 7 de março de 1888, decreto 9.886, decreto 9886 de 1888. E nesse decreto, o artigo 44 apresentava a seguinte redação em seu caput: não se cobrará emolumento algum pelos registros, anotações e averbamentos relativos a pessoas notoriamente pobres. Aparentemente, tanto quanto eu pude verificar, essa é a norma civil que tem o primado relativamente à gratuidade no registro civil, porque a outra era uma norma do arcebispado da Bahia, uma norma de uma constituição religiosa, embora tivesse aplicação substituinte, no caso do registro civil do nascimento, era muito restrita, porque só atingia o caso em que houvesse uma falha no livro ou uma deficiência de falsificação, fraude do registro. Agora essa não, essa é geral, notem bem. Portanto, o artigo 44 desse decreto 9.886 dispõe o seguinte, volto a ler: não se cobrará emolumento algum
pelos registros, anotações e averbamentos relativos a pessoas notoriamente pobres. Então aqui aparece pela primeira vez uma gratuidade, embora condicionada, gratuidade relativa, portanto, porque só vai beneficiar as pessoas notoriamente pobres, ela já aparece com um certo caráter de maior generalidade, maior expansão do que a norma antecedente. Essa terá sido provavelmente a primeira norma jurídica civil brasileira a respeito desse assunto. E o parágrafo único desse artigo 44 do Decreto 9.886 diz o seguinte: é suficiente para provar pobreza notória, porque estão dizendo pessoa notoriamente pobre, e para provar a pobreza notória, quando impugnado, ou seja, se houver impugnação à pobreza notória, cabe então a declaração do pároco, do juiz de paz ou do subdelegado de polícia. Está também a origem, que depois nós veremos reiterada na lei, de pedir atestados de algumas autoridades para confirmar a necessidade econômica ou as dificuldades financeiras. Bom, isso foi em 1888, estamos nas vésperas do golpe militar que instaurou a República no Brasil, em 15 de novembro de 1889. E logo depois desse golpe, cerca de 2 anos depois, nós tivemos a emergência da Constituição de 1891, cujo parágrafo 4º do artigo 72 estabeleceu uma norma que depois vai praticamente ocupar, essa norma se tornou permanente no Brasil. Parágrafo 4º do artigo 72 dessa primeira Constituição Republicana, que é de 1891, como eu disse, preceitua que a celebração do casamento seria gratuita. Notem, aqui o que se fala é a celebração do casamento, não a publicidade consequente desse matrimônio. Portanto, só a celebração. Essa indicação sobre a celebração, como eu disse, se tornou uma norma comum em várias constituições brasileiras. Vamos encontrá-la na de 1946, no parágrafo 1º do artigo 163. Parágrafo 1º do 163 da Constituição de 46. Vamos encontrá-la em 67, no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição. Pouco importa se é ou não uma Constituição ou mera emenda constitucional, a de 69, emenda constitucional número 1, no parágrafo 2º do artigo 175, volta a dizer que a celebração do casamento seria gratuita. Entre a de 91 e a de 1946, nós temos a Constituição de 1934. E essa, além de preceituar a gratuidade da celebração do casamento civil, prevendo em seu artigo 146 que também seu registro seria gratuito, está no caput isso, diz que, prossegue, gratuita é a habilitação para o casamento, inclusive os documentos necessários, com uma condição, quando o requisitarem os juízes criminais ou de menores, nos casos de sua competência em favor de pessoas necessitadas. Então aqui já vemos um certo avanço, não é só a celebração, mas também a habilitação. Você começa a ver uma certa expansividade desse caráter gratuito em relação ao casamento. Bom, ao fim vem a Constituição de 1988, que mantém a gratuidade da celebração do casamento, lá no parágrafo 2º do artigo 226, essa previsão, e prevê ainda também serem textualmente, no inciso 77 do artigo 5º desse Código Político de 88, serem gratuitos para os reconhecidamente pobres, notem essa indicação constitucional, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então aqui, limitadamente, pois, ao registro civil de nascimento e a certidão de óbito, para os reconhecidamente pobres. Bom, aqui é o plano constitucional. Nós vamos baixar agora para o campo subconstitucional, infraconstitucional. Então, aí vamos recuar.
Vamos lá, 1928, portanto, depois da Constituição Republicana, mas antes da Constituição de 34. Expediu-se, então, o Decreto 15.542, de 1928, dia 24 de dezembro. Esse decreto, de certo modo, é um ótimo regulamento para a altura, muito bom. Tenho a impressão que, salvo o melhor juízo, ele foi objeto de uma atuação desse grande nome do direito em geral e dos registros públicos brasileiros, que foi Filadélfo de Azevedo. Então, esse decreto 15.542, de 1928, que se remete, é coisa não muito comum, ao decreto imperial que eu mencionei, da Princesa Isabel, decreto 9.886, isso mostra que os ânimos políticos já estavam menos acirrados, porque logo depois do golpe militar que instalou a República, as novas normas que surgiram nada mencionavam quanto às cópias que faziam, e eram cópias mesmo da legislação anterior, da legislação imperial. Aqui já se vê que o tempo havia amainado a tempestade política, de maneira que o decreto de 1928, esse 15.542, reconhece, é de louvar isso, com honestidade, a contribuição que dá o decreto da Princesa Isabel. Bom, no artigo 40 desse decreto está dito o seguinte: não será cobrado emolumento algum pelo registro civil de pessoas miseráveis, à vista de atestado passado pela autoridade competente, judiciária ou policial, e remete aqui especificamente ao decreto 9886. Prosseguindo no parágrafo único, esse artigo 40 do decreto 15.542. Serão fornecidas gratuitamente às unidades a que houverem pertencido as primeiras certidões de óbito, de praças, bem como as de oficiais, quando falecidos em campanha. Interessante é que nós passamos de pessoas notoriamente pobres, com o decreto 9886 de 1888, para a ideia de reconhecidamente pobres e para a ideia de pessoas miseráveis. Bom, surge então em 1939 o famoso regulamento registral que foi instrumentado pelo decreto 4.857, de 9 de novembro. O famoso regulamento de 39, que foi realmente um regulamento muito interessante, muito bem articulado. E o artigo 40 desse regulamento 39, regulamento registral, dispunha o seguinte: não será cobrado emolumento algum pelo registro civil das pessoas comprovadamente pobres, à vista do atestado da autoridade competente, passado mediante requisição do juiz togado ou a pedido do oficial do registro. Ou então, o que se tem aqui é isso: a pessoa desejava obter o ato gratuito do registro civil, requeria ao juiz, que havia de ser o juiz togado, não é o juiz de paz, ou a pedido do oficial do registro. Esse juiz togado ou oficial do registro, por sua vez, se dirigiam à autoridade competente para expedir esse atestado. Bom, é preciso considerar que algum tempo depois, 4 anos depois, expediu-se um decreto que teve o número 13.556, 30 de setembro de 1943, que então faz a seguinte previsão: não será cobrado emolumento algum pelo registro civil e respectivas certidões das pessoas comprovadamente pobres, à vista do atestado da autoridade policial. Então agora já começa, porque a dúvida que havia na primeira redação do artigo 40 do regulamento 39 era saber qual era a autoridade competente. Então agora já se sabe, se diz aqui com clareza: à vista do atestado da autoridade policial, do prefeito ou funcionário que esse designar, arquivando-se o atestado no cartório que fizer o registro ou expedir a certidão. Então passava-se lá um atestado. E a lei, então, portanto, aqui, com isso, entendia que se comprovava a pobreza. Então nós temos aqui algumas expressões, portanto: pessoa notoriamente pobre, pessoa reconhecidamente pobre, pessoa miserável, pessoa comprovadamente pobre. Bom, esse texto
foi então adiante, substituído pelo texto original da Lei 6.015, de 1973, que é a lei que nós estamos comentando. Texto original esse que, em seu artigo 30, dizia o seguinte: das pessoas comprovadamente pobres, à vista da autoridade competente, novamente volta a ideia da autoridade competente, não será cobrado emolumento pelo registro civil e respectiva certidão. Agora aqui, embora volte a incorrer nessa ideia mais ou menos geral de atestado da autoridade competente, e eu abro aqui um parênteses ainda, eu me lembro que eu era juiz substituto lá em Guarulhos, em Jundiaí, e depois isso voltou a ocorrer quando eu já era juiz titular em Guarulhos. E aparecia de vez em quando algumas pessoas para pedir um atestado dessa natureza. Geralmente eram pessoas jurídicas que pediam um atestado para serem reconhecidas como entidades isentas do pagamento de energia elétrica, etc. Então nós tínhamos que fazer um atestado, era ato do juiz, um atestado de que a pessoa funcionava adequadamente, regularmente, e não mandava dinheiro para o exterior. Um juiz, coitado de um juiz lá mal chegado na carreira, tinha que fazer um atestado desse sem saber nem se a empresa estava sediada em algum lugar ou não. Isso é o que dizia a lei. Bom, esse texto original do artigo 30 foi então alterado, e foi alterado seguidamente, como nós vamos ver. Primeiro foi alterado pela Lei 7.844, de 18 de outubro de 1989. E ali muda a palavra comprovadamente pobres por reconhecidamente pobres. Então diz o seguinte: das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito e respectivas certidões. E aí diz como se comprovará, ou deveria ter dito como se reconhecerá, porque diz que o estado de pobreza será comprovado, esse é o parágrafo 1º, por declaração do próprio interessado ou arrogo, em se tratando de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. Vamos ver. E ainda cria aí uma hipótese que provavelmente, eu não tenho notícia de nenhum caso em que isso tenha dado ensejo a um processo, mas enfim, o parágrafo 2º dispunha que a falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal do interessado. O interessado é o declarante, naturalmente. Mas aí surge a lei que é a que hoje dá o maior tom aqui nessa nossa matéria, que é a Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997. Essa lei vai dar-nos a redação que hoje vigora para o caput do artigo 30 e para os parágrafos 1º e 3º, matéria que nós vamos ver melhor na próxima pré-eleição. Surge uma nova lei ainda, a Lei 9.812, de 1º de agosto de 1999, que então acrescenta os parágrafos 3º A e 3º B, nesse mesmo artigo 30. Adiante vem uma outra lei, a 10.802, de 4 de novembro de 2008, que adiciona ao mesmo artigo 30 o parágrafo 3º C. E enfim surge a Lei 11.789, de 2008, de 2 de outubro, que cria o parágrafo 4º desse mesmo artigo 30. Nós vamos ver tudo isto, cada parágrafo oportunamente. Por agora, estou querendo mostrar como houve uma verdadeira instabilidade legislativa, uma dinâmica legislativa em torno do assunto. Não nos esqueçamos, ademais, que, embora indiretamente, a matéria sofreu, ao mesmo tempo, o concurso de uma legislação extravagante da Lei de Registros Públicos. Então, por exemplo, havia o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 1060, de 1950, de 6 de fevereiro. Essa que era a chamada Lei da Gratuidade. Uma leizinha muito bem estabelecida, diga-se de passagem. Essa lei foi alterada sucessivamente por uma lei de 1979, a Lei 7.707, por uma de 86, a Lei 7.510, que foi a que criou a tal presunção relativa quanto à gratuidade de quem se afirme
pessoa natural, hein? Pessoa física. Quem se afirme pobre tem a seu favor a presunção de veracidade dessa afirmação. Até que esse dispositivo foi especificamente revogado pelo inciso 3º do artigo 1072 do Código de Processo Civil, desse Código de Processo Civil que está aí, Código de Processo Civil 2015. Que, a despeito dessa revogação expressa, provavelmente também revogou tacitamente toda a lei 6.015, se nós formos dar uma interpretação, uma compreensão adequada ao inciso 9º do parágrafo 1º do artigo 98. Aquele artigo 98 que nós sabemos que é o artigo que trata da possibilidade, que nós vamos discutir isso também numa outra preleção, se isso é constitucional ou não, vamos considerar o que opinar a respeito dessa matéria. Trata de o registrador, ou o notário, quando o caso, recorrer ao seu juiz administrativo, portanto, para afastar uma gratuidade que lhe tenha sido imposta num determinado processo. Muito bom. Então nós temos aqui uma série de características a apontar. E uma das características que eu quero chamar muita atenção dos senhores é que a isenção quanto aos emolumentos, viram lá no artigo 30, ela abrange em caráter absoluto o registro do nascimento, o registro de óbito e suas correspondentes primeiras certidões. Foi isso que nós lemos, não é? Vamos lá, vamos ver o texto exato. Olha, vamos ficar aqui. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento, pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Note-se que aqui não fala em notoriamente pobre, reconhecidamente pobre, comprovadamente pobre, pessoa miserável, nada. Ou seja, essas expressões que apareciam em normas anteriores não aparecem no artigo 30. No parágrafo 1º, é verdade, há uma outra referência. Ou seja, fala-se assim, aí sim, para os reconhecidamente pobres se considerar gratuidade quanto às demais certidões. Então nós temos duas coisas aqui. Uma gratuidade absoluta, para a qual é despicienda a apreciação de saber se a pessoa precisa ou não do benefício, se é a pessoa necessitada ou não, se é reconhecidamente pobre, notoriamente pobre, comprovadamente pobre, não importa. É uma gratuidade absoluta, incondicionada, compulsória. E uma gratuidade condicionada ou relativa, que é do parágrafo 1º, ou seja, aquela que se atribui aos reconhecidamente pobres a possibilidade de obter as demais certidões quanto a esses registros mencionados no caput. Entende? Segundas vias. Muito bem. Todavia, esse é o ponto a considerar aqui, a gratuidade, que também se estende à celebração do casamento civil, tanto por força do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, quanto por força do que prevê o artigo 1512 do Código Civil de 2002, em cujo caput se lê: o casamento é civil e gratuita a sua celebração, gratuidade plenária, portanto, temos um outro caso de gratuidade da celebração, e segue o texto de seu parágrafo único: a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Então nós temos aqui uma gratuidade absoluta para o caso do registro do nascimento, registro do óbito e suas correspondentes primeiras certidões. Uma gratuidade absoluta para a celebração do casamento civil. Uma gratuidade relativa ou condicionada para os reconhecidamente pobres, na forma do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 6.015, relativamente às demais certidões, segundo as vias de certidões. E também uma gratuidade relativa ou condicionada para a habilitação relativa ao casamento, o registro e a primeira certidão, quanto às pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Então, hipótese de gratuidade relativa e gratuidade absoluta.
Mas aqui é que vem a questão que eu gostaria de observar. A gratuidade plenária ou absoluta, que está prevista no caput do artigo 30 da Lei 6.015, foi além da prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal não previu essa gratuidade absoluta ou plenária. Vamos ver lá, a Constituição fala claramente, vou ler aqui o texto da Constituição que tenho aqui na frente. Vamos ver. Gratuitos para os reconhecidamente pobres. Como também não se vai encontrar no texto do parágrafo único do artigo 1512 a mesma força constitucional. Eu não quero dizer com isso que essas normas são inconstitucionais, são aflitivas da Constituição. O que eu quero dizer é que elas são um acréscimo ao que estava previsto na Constituição Federal. Então nós temos gratuidades com caráter plenário, previsto na Constituição Federal, previsto na Lei 6.015, que não estão preceituadas ou asseguradas na Constituição Federal. Bom, antes de encerrar aqui, eu gostaria de apenas dar uma passadinha de vista, ainda no artigo 30, no caput, a respeito do tema dos emolumentos. A lei, o caput fala em emolumentos e isso todo mundo sabe, especialmente o pessoal que atua nos cartórios de registro de notas, conhece isso muito bem, a jurisprudência pretoriana, desde meados pouco antes da metade do século, da década de 70 do século XX, acabou se reorientando para entender que os emolumentos constituem um tributo, são taxa, para uma orientação que se firmou no STF ao decidir-se uma representação do antigo estado da Guanabara, representação de 1995. Foi o ministro Jaci Falcão quem relatou essa representação, e lá ele diz que as custas devem ser conceituadas como espécie de taxa. E essa orientação acabou sendo adotada em boa parte da doutrina também, e foi a que prevaleceu largamente, é preciso que diga, largamente na jurisprudência pretoriana, praticamente depois do início do atual século XXI, até 2001, 2002, mais ou menos, ainda havia um ou outro julgado que divergia da posição adotada pelo STF, mas depois disso não se vê mais esse contraste. E hoje se tem como pacífico que os emolumentos são taxas. É uma matéria que não me parece tão pacífica assim. Eu peço licença para dizer que isso, no meu modo de ver, não é nada pacífico. Ou seja, pacificou-se à força de uma adesão à autoridade emérita, não se quer aqui pôr em dúvida o respeito que se há de ter à autoridade dos tribunais, mas assim que do ponto de vista científico isso pode ser debatido. Eu chamo a atenção para um fato, um colega aí de muitos dos que nos assistem aqui, o Dr. Regnoberto Marques de Mello Júnior, lá há muito tempo, isso foi em 2003, 2004, escreveu um belíssimo artigo que se encontra na internet, exatamente, aparentemente indicando que a solução de considerar os emolumentos como uma verba remuneratória ou salarial dos notários registradores, que era a posição adotada até pelo STF em composições antigas, era de todo defensável. Portanto, longe de mim aqui levantar esse tema para discussão de pronto. Eu estou levantando esta matéria para uma meditação ponderada. É possível que nós voltemos ao entendimento anterior do STF para verificar qual a vitalidade que possuíam julgados, como alguns que foram relatados, por exemplo, pelo ministro Nelson Hungria, um jurista considerado,
e de grande reputação, justamente de grande reputação, num tempo, uma composição diversa do STF, e que entendiam que os emolumentos constituíam direito remuneratório e não tributo. Enfim, o direito é para isso mesmo, né? Para que nós possamos debater. Bom, nós voltaremos daqui, se Deus permitir, daqui a 15 dias para continuar a análise dessa matéria, porque eu acho que ela é muito interessante, é relevante. Nós precisamos, por assim dizer, pôr a mão na massa, se nós quisermos doutrinariamente sustentar algumas ideias que possam levar a um melhor tratamento desse tema da gratuidade, a um trabalho mais prudencial que permita devolver aos registradores a possibilidade razoável de ter uma retribuição justa pelo seu trabalho. Bom, eu quero, ao encerrar aqui a minha pequena preleção de hoje, tornar a agradecer a ARPEN Goiás pela hospedagem que me dá aqui para estas exposições, por permitir que esse público aficionado dessa entidade goiana tenha acesso às minhas pequenas exposições. Agradeço em particular ao presidente Bruno Quintiliano Silva Vieira, agradeço a minha querida amiga Evelyn Tonioli Valente, volto a dizer, cuja palestra a respeito da gratuidade foi encantadora lá no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, e espero efetivamente que essas minhas ponderações possam servir para a continuidade da formação doutrinária daqueles que gostam dos registros e das notas. Nós temos que militar o mais possível para suprir fora das academias aquilo que a academia não dá atualmente em boa parte do país para a formação dos bacharéis. Embora seja algo que me encante, o fato atual de que em alguns lugares haja cursos de pós-graduação em Direito Notarial Registral, e eu mesmo que para mim é uma surpresa agradável, eu confesso que me encanta pensar isso, estar nesse momento com muita dificuldade, com as minhas deficiências conhecidas também e tudo, mas enfim, tendo a oportunidade de coordenar 2 pós-graduações simultaneamente nessa área de registro das notas. Nós estamos fazendo, a ARPEN Goiás está fazendo a sua parte. Está propiciando aqui a possibilidade de que nós formemos uma comunidade de pensadores na área do registro das notas. Não, doutrina, ciência na parte prática não se faz sem comunidade. Não é a pessoa isolada que faz ciência. Nós dependemos desse público que vai chegando, que sempre tem um ponto de vista diferente, uma perspectiva diversa para apontar. E até gente já, por assim dizer, bastante velha como eu, e já que está no pós-meridiano, tem que se valer do conhecimento de gente mais nova, e acaso com mais experiência prática do que a minha, para que, como foi o caso aqui da professora Isabela, que me ensinou bastante aqui, uma questão prática que eu precisava saber como se faz em São Paulo, para poder desenvolver a sua teorização. Vamos lá, o registro civil das pessoas naturais, as notas, os registros de imóveis, de títulos de documentos, de pessoas jurídicas e o tabelionato de protestos merecem o nosso esforço, porque eles estão a serviço do bem comum da nossa gente. Muito obrigado, torno a agradecer a todos e espero que nos vejamos e bem, se Deus quiser, dentro de 15 dias. Muito obrigado.